Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Parte 8. De você. Capítulo 85. Viena, 14 de maio de 2000. Harris concedeu 3 segundos somente para apreciar a sensação de frescor que lhe transmitia na nuca e debaixo dos antebraços a capa dos assentos do Tyrolean Air. Mas em seguida começou a pensar de novo. A seus pés se via a paisagem, uma manta composta de retalhos em verde e amarelo e o Danúbio brilhando ao sol, como uma ferida purulenta de Corocre. A aeromoça acabará de informar que estavam a ponto de aterrissar em Seversham, de modo que Harris se preparou para a descida. Voar nunca havia lhe entusiasmado, mas nos últimos anos começara a sentir medo de verdade. Ellen perguntara em uma ocasião do que tinha medo. De morrer me espatifando contra o chão. De que outra coisa se pode ter medo? Ele respondeu então. Ela explicou que a probabilidade de morrer no trajeto de um voo era de 1 entre 30 milhões. Ele agradeceu a informação e falou que não voltaria a ter medo. Harry respirava compassadamente enquanto se esforçava por não prestar atenção nos sons dos motores, porque a idade acentuava a angústia ante a morte. Não deveria ser ao contrário. Signe Ju chegará aos 79 anos, com certeza que estava morta de pavor. Fora um dos vigilantes do forte de Akershus quem a encontrara. Um famoso milionário de Akerbridge que não conseguia dormir ligara durante a madrugada para avisá-los de que um dos focos do muro só havia se apagado e o chefe da guarda mandou um dos vigilantes mais jovens ir olhar. Harry esteve interrogando 2 horas depois e o jovem lhe falou que, ao se aproximar, viu que o corpo sem vida de uma mulher estava estendido sobre um dos focos, tapando a luz. Em um primeiro momento, o vigilante acreditou que se tratava de uma drogada, mas quando se aproximou e viu que tinha o cabelo cinza e usava roupas antiquadas, imaginou que se tratava de uma mulher idosa. Seu pensamento seguinte foi que teria enjoado, até que descobrira que tinha as mãos atadas às costas. Quando por fim se encontrou ao seu lado, viu o buraco aberto no casaco. Via-se que tinha a coluna destroçada, afirmou a Harry. Merda, é o que se via. Contou que se apoiou com uma mão na pedra, pois teve vontade de vomitar, e que depois, quando chegou a polícia e levou o corpo da mulher, de modo que o muro voltou a ficar iluminado, viu que era substância pegajosa que se havia aderido à mão. Disse aquilo mostrando a Harry, como se fosse importante. A polícia técnica já viera ao palco do crime e Weber se aproximou de Harry enquanto olhava os olhos sonolentos de Signe Ju e falou que naquilo Deus não fora o juiz, mas o sujeito do andar de baixo. A única testemunha era um vigilante que estivera inspecionando os pieres. Às 13h15 havia cruzado com um carro que ia na direção este para Kershus-Stranda, mas, já que o veículo cegara com os faróis altos, não conseguiu ver nem modelo nem o cor. Parecia que o piloto acelerava. Harry imaginou que tentavam ganhar altura, porque com certeza o comandante acabava de descobrir os Alpes bem diante da cabine. De repente, sentiu como se o Tyrolean Air tivesse ficado sem ar debaixo das asas, seu estômago se deslocava até ficar debaixo das orelhas. Deu um gemido involuntário quando, um segundo depois, voltavam a subir como uma bola de borracha. Os alto-falantes trouxeram a voz do comandante, que, em alemão e em inglês, avisava de algumas turbulências. Aune havia observado em uma ocasião que uma pessoa incapaz de sentir medo não conseguiria sobreviver um só dia. Harry se aferrou os braços do assento e tentou achar consolo nesse prognóstico. Por certo que fora Aune quem, de forma indireta, fez que Harry pegasse o primeiro voo para Viena, pois, quando viu toda a informação sobre a mesa, falou em seguida que o fator tempo era decisivo. Se nos encontramos ante um assassino em série, está a ponto de perder o controle, afirmou Aune. Não é como o clássico assassino em série com motivo sexual que procura satisfazer seus desejos, mas a decepção é sempre a mesma e a frustração leva a aumentar a frequência. Este assassino não parece ter um motivo sexual, mas se tem um plano doente para levar a cabo, até o momento, se mostra de um modo racional.
O fato de que os assassinatos tenham acontecido de forma tão rápida e de que corra grandes riscos para mostrar o aspecto simbólico de sua ação, como no assassinato do Forte a Queixos, que mais parecia uma execução, indica que se sente invencível ou que está perdendo o controle, ou talvez caindo na loucura. Ou talvez continue tendo um controle absoluto, observou Alvorsen. Não cometeu nenhum erro e nós continuamos sem ter a menor pista. E Alvorsen tinha razão. Nem uma só pista. Mosken conseguirá justificar os movimentos. Atenderá ao telefone em Drammen quando Alvorsen ligara naquela manhã para verificar se estava lá, já que se deviam vigiá-lo não lhe viram o pelo em Oslo. Claro que não tinham meio de saber se dizia a verdade. Havia ido para Drammen depois de fechar um beck às 10h30 e chegou às 11h30. Ou teria chegado ali às 13h30 da madrugada. Portanto, tivera tempo de matar Signe Ju. Harry havia pedido ao Alvorsen que ligasse para os vizinhos e perguntasse se viram ou escutaram quando Mosken chegou, embora não tivesse grandes esperanças nessas respostas. Himmler havia lhe sugerido que falasse com o promotor para conseguir uma ordem de revista para os seus 2 apartamentos. Harry sabia que seus argumentos não eram muito sólidos. De fato, o promotor respondeu que, antes de concordar com a dita ordem, queria ver algo que se parecesse ao menos a um indício. Nenhuma pista. Havia chegado o momento de ficar nervoso. Harry fechou os olhos. O rosto de Ivan Ju continuava impresso em sua retina, hermético e cinzento. Sentado, afundado no sofá em Irisveien com a correia do cachorro na mão. As rodas tocaram por fim o asfalto e Harry constatou que, uma vez mais, ele se encontrava entre os 30 milhões de afortunados. Asterisco, 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 o oficial que o chefe de polícia de Viena colocará à sua disposição para fazer as vezes de motorista, guia e intérprete aguardava na sala de chegadas com seu traje escuro, seus óculos de sol e seu pescoço de touro enquanto segurava na mão um cartaz com o nome de M.R. escrito com caneta grossa. O pescoço de touro se apresentou como Fritz. Alguém precisava se chamar assim, pensou Harry, e levou Harry até um BMW de cor azul escuro que, um segundo mais tarde, corria como um raio em direção noroeste pela autovia que levava para o centro, deixando para trás as chaminés das fábricas que expulsavam uma fumaça esbranquiçada e os motoristas civilizados que iam para a pista da direita quando Fritz acelerava. Ficará no Hotel dos Espiões, explicou Fritz. O Hotel dos Espiões? O velho e honorável Imperial, onde os agentes russos e ocidentais se alojavam para mudar de lado durante a Guerra Fria. Seu chefe deve de ser milionário. Desceram até Karnerring e Fritz começou a apontar os edifícios que iam aparecendo em seu trajeto. Isso que está vendo à direita, sobressaindo entre os telhados das casas, é a torre da Catedral de São Estevão, esclareceu. Imponente, não? E este é o hotel. Esperarei aqui enquanto se registra. O recepcionista do Imperial sorriu ao ver a expressão de assombro de Harry ante uma recepção tão fastuosa. Investimos 40 milhões de shillings para reconstruí-lo com exatamente o mesmo aspecto que tinha antes da guerra. Ficou quase totalmente destruído pelos bombardeios de 1944 há somente uns anos. Estava bastante deteriorado. Quando Harry saiu do elevador no 3º andar, sentiu como se estivesse pisando um bamboleante fundo lamacento, tão grosso e macio que era o tapete. O quarto não era muito amplo, mas tinha uma grande cama com baldaquim que também parecia ter 100 anos de idade, no mínimo. Abriu a janela e inspirou o aroma doce vindo da pastelaria que havia do outro lado da rua. Helena Monten mora em Lazaretegasse, falou Fritz quando Harry desceu e voltou a se sentar no carro. É viúva e tem 2 filhos maiores. Trabalhou como professora depois da guerra até a aposentadoria. Falou com ela? Não, mas li o arquivo com seus dados pessoais. O edifício de Lazaretegasse ficava em uma área residencial que com certeza teria conhecido melhores tempos. Agora, em troca, a pintura dos muros que flanqueavam a ampla escadaria estava descascada e o eco de seus passos se misturava com os ruídos de uma goteira. Helena Monten os aguardava sorridente na porta do 4º andar. Tinha os olhos castanhos, vivos, e lamentou que tivessem que subir tantos degraus. O apartamento tinha móveis demais, estava cheio de todos esses objetos decorativos que as pessoas geralmente reúnem ao longo de toda uma vida. Sentem-se, convidou. Eu falarei em alemão, mas você pode falar em inglês, porque entendo muito bem, falou a Harry. A mulher foi apanhar uma bandeja com café. É strudel, explicou, ao mesmo tempo em que apontava o pastel. Ótimo, exclamou Fritz se servindo um pedaço. Então conheceu Gudbrand Johansen, começou Harry. Claro que sim. Bom, embora ele insistisse para que o chamássemos de Urias. No princípio achávamos que ficará um pouco estranho, por culpa das feridas. Que tipo de feridas? Na cabeça. E também na perna, claro. Faltou pouco para que o Dr. Brochard tivesse que amputá-la. Mas se recuperou e foi destinado para Oslo no verão de 1944. Não é assim? Sim, claro. Imaginamos que deveria ir para Oslo. O que quer dizer com imaginamos? Porque ele desapareceu. E, de qualquer maneira, não se apresentou em Oslo, não é? Não, pelo que nós sabemos. Conheceu bem o Gudbrand Johansen. Muito bem. Era um tipo extrovertido e um excelente narrador de histórias. Creio que todas as enfermeiras ficaram apaixonadas por ele. Deu uma risada clara e sonora. Eu também. Mas ele não queria a mim. Não? Bem, eu era muito bonita, sabe? Não era esse motivo. Urias gostava de outra mulher. Ah, sim? Sim. E ela também se chamava Helena. E que Helena é essa? A anciã franziu as sobrancelhas. Helena Lang. Isso foi o que originou a tragédia, porque eles 2 se amavam. Que tragédia!
A mulher olhou perplexa a Harry, depois a Fritz, em seguida outra vez a Harry. Não é por isso pelo que vieram? Perguntou a mulher. Por causa desse assassinato? Capítulo 86. Slotsparking, 14 de maio de 2000. Era domingo. As pessoas caminhavam mais lentamente do que nos outros dias se o velho percorria Slotsparking ao seu passo. Parou à altura da guarita da Guarda Real. As árvores tinham essa cor verde claro que tanto gostava. Todas, menos uma. O alto carvalho que se erguia no centro do parque nunca alcançaria um verde mais intenso do que agora tinha. Já começava a se notar a diferença. À medida que a árvore foi despertando do sopor invernal, o fluxo vital de seu tronco começou a circular e a difundir o veneno pela rede de suas veias. E àquela altura, já havia atacado a todas e cada uma das folhas, provocando uma hipertrofia que, no transcurso de 1 ou 2 semanas, faria que as folhas se enrugassem, ficassem marrons e caíssem no chão até que, ao final, a árvore morresse. Mas eles não o haviam compreendido ainda. Aparentemente, não compreendiam nada. Bernett Brandau não figurava naquele plano e o velho compreendia que o atentado tivesse desconcertado a polícia. As declarações de Brandau ao diário da Bladet não haviam sido mais que uma dessas curiosas coincidências. Ele já havia sofrido muito as lendo. Por Deus, se ele inclusive estava de acordo com Brandau, os perdedores deveriam ser pendurados. Assim mandava a lei da guerra. Mais o que fizeram de todas as demais pistas que ele havia deixado. Nem sequer haviam sido capazes de relacionar a execução do forte de Akershus com a grande traição. Talvez a mente dele se iluminasse da próxima vez que os canhões troassem da muralha. Olhou ao seu redor à procura de um banco. As dores eram cada vez mais frequentes e não precisava ir ao consultório de Boer para confirmar que a doença havia se estendido por todo o corpo. Ele sabia. Mas faltava pouco. Apoiou-se em uma árvore. O álamo real. O governo e o rei fogem para a Inglaterra. Sobrevoam bombardeiros alemães. Aquele poema de Nordal Grieg lhe dava náuseas. Transformava a traição do rei em uma gloriosa retirada, pois abandonar o seu povo em uma situação tão grave fora um ato moral. E a salvo em Londres, o rei não era mais que outro desses monarcas exiliados que faziam discursos comovedores ante as esposas da classe alta que simpatizavam com sua causa e suas ideias, em cenas de representação, enquanto se aferravam à esperança de que seu pequeno reino quisesse vê-los regressar um dia. E em seguida tudo passou. Chegou o momento da acolhida, quando o barco onde viajava o príncipe herdeiro atracou no cais e as pessoas gritaram até a rouquidão, para dissimular a vergonha, a própria e a de seu rei. O velho fechou os olhos ao sol. Gritos de ordem, botas fuzis AG-3 arrebentavam o cascalho. Novidade. Mudança de guarda. Capítulo 87. Viena, 14 de maio de 2000. De modo que não sabia? Perguntou Helena Monten. A mulher meneou a cabeça enquanto Fritz se afanava ao telefone para encontrar alguém que se pusesse a procurar casos de assassinato prescritos ou arquivados. Com certeza que o encontraremos, sussurrou Fritz. Harry não tinha a menor dúvida. Então a polícia estava totalmente certa de que Gudbrand Johansen assassinou o próprio médico? Perguntou Harry à senhora. Claro que sim. Christopher Brochard morava só em um dos apartamentos da área hospitalar. A polícia chegou à conclusão de que Johansen quebrou o vidro da porta de sua casa e o matou enquanto dormia em sua própria cama. Como? A senhora Monten passou um dedo pela garganta, com um gesto dramático. Eu mesma ouvi mais tarde, explicou. O corte era tão limpo que poderia-se pensar que era obra do próprio doutor. E por que a polícia estava tão certa de que fora Johansen? A mulher riu. Vou explicar. Porque Johansen havia perguntado ao vigilante qual era o apartamento de Brochard, e ele o viu estacionar o carro ante o edifício e entrar pelo portal. Depois, viu como saía dali correndo, colocava o carro em movimento a toda velocidade, seguia pela estrada de Viena. No dia seguinte, Johansen havia desaparecido, e ninguém sabia onde estava. Segundo as ordens que tinha, deveria se apresentar em Oslo 3 dias depois. A polícia norueguesa o esperava, mas ele nunca chegou ao seu país. Fora do testemunho do vigilante, recorda se a polícia encontrou outras provas? Se recordo, estivemos falando desse assassinato durante anos. O sangue que acharam no vidro da porta de entrada coincidia com seu grupo sanguíneo. E as impressões que a polícia encontrou no quarto de Brochard eram as mesmas que as da mesinha de cabeceira e da cama de Urias no hospital. Além disso, tinha um motivo. Ah, sim? Sim, eles queriam ficar juntos, Gudbrand e Helena. Mas Christopher havia decidido que Helena seria a sua. Estavam noivos? Não. Mas Christopher era louco por Helena, isso todo mundo sabia. Helena vinha de uma família endinheirada que se arruinara quando o pai fora preso, e um casamento com a família Brochard daria a ela e a sua mãe a possibilidade de se recuperar economicamente. E sabe como são essas coisas, uma jovem tem certos deveres para com a família. Ou ao menos tinha, naquela época. Sabe onde se encontra Helena Lang agora? Mas, homem de Deus, ainda não provou o strudel, exclamou a viúva. Harry serviu de um bom pedaço, enquanto mastigava, concordava com a senhora Monten. Não sei, admitiu a senhora.
Imaginou-se que ela e Johansen estivessem juntos na noite do assassinato e também se abriu uma investigação sobre ela, mas não encontraram nada. Helena deixou seu posto no Hospital Rudolf II e foi para Viena, onde abriu uma oficina de costura. Temos que reconhecer que era uma mulher forte e empreendedora. Eu cruzava com ela na rua de vez em quando. Mas, em meados dos anos 50, vendeu a loja e, a partir de então, nunca mais soube dela. Alguém me falou que fora morar no estrangeiro. Mas sei a quem podem perguntar. Se continuar com vida, claro. Beatrice Hofmann trabalhava como empregada na casa da família Lang. Depois do assassinato, não conseguiam pagar mais os seus serviços. Se foi trabalhar um tempo no Hospital Rudolf II. Fritz estava de novo ao telefone. No marco da janela, uma mosca zumbia desesperada. Voava seguindo o ditado de seu cérebro microscópico e não cessava de bater contra o vidro, sem entender grande coisa. Harry se colocou de pé. Um pouco mais de strudel. Da próxima vez, Senhora Monten. Agora temos muita pressa. E por quê? Perguntou a mulher. Isso aconteceu há mais de meio século. Bem, respondeu Harry enquanto estudava a negra mosca que lutava ao sol debaixo das cortinas de encaixe. O telefone de Fritz soou quando se dirigiam à delegacia. Assim o oficial fez um nada ortodoxo giro de 180 graus, de modo que todos os motoristas que estavam atrás começaram a tocar a buzina. Beatrice Hofmann ainda vive, declarou acelerando para ultrapassar o semáforo. Está em uma casa de idosos em Mauerbachasse. Isso fica em Wemraude. O turbo do BMW deu um tênue assovio. Os edifícios da cidade deram passagem a casas com estrutura de vigas, cabanas. Finalmente, o verde e frondoso bosque onde a luz do entardecer brincava entre as folhas criando uma atmosfera mágica enquanto eles atravessavam a toda velocidade caminhos flanqueados por faias e castanheiros. Uma enfermeira os guiou até um grande jardim. Beatrice Hofmann estava sentada em um banco, à sombra de um nodoso e robusto carvalho. Protegia seu rosto miúdo e sucado de rugas com um chapéu de palha. Fritz se dirigiu a ela em alemão, para explicar o motivo de sua visita. A idosa concordou com um sorriso. Tenho 90 anos, declarou com voz trêmula. E ainda se me enchem os olhos de lágrimas quando penso em Fraulein Helena. Ainda vive? Perguntou Harry em seu alemão de colégio. Sabe onde está? O que perguntou? Perguntou por sua vez a mulher, com uma mão trás da orelha. E Fritz explicou. Sim, disse então a anciã. Claro que sei onde está Helena. Está lá em cima. A mulher apontava a copa da árvore. Bonito, Harry pensou. Está senil. Mas a mulher não havia terminado de falar. Com São Pedro. Os Lang eram bons católicos, mas Helena era o anjo da família. Já lhe disse, ainda se me enchem os olhos de lágrimas quando penso nisso. Lembra-se de Gudbrand Johansen? Voltou a perguntar Harry. Urias, corrigiu Beatrice. Só o vi uma vez. Um jovem bem parecido, encantador embora doente, por desgraça. Quem poderia acreditar que um rapaz tão educado e agradável seria capaz de matar alguém? Seus sentimentos eram muito profundos. Claro, também os de Helena. Jamais conseguiu esquecê-lo. A pobre. A polícia nunca o encontrou. Embora Helena nunca tivesse sido acusada de nada, André Brochard convenceu o conselho de administração do hospital para que a despedisse. Ela foi para a cidade e começou a trabalhar de voluntária nas oficinas do arcebispado, até que a penúria econômica da família a obrigou a procurar um trabalho remunerado. Assim abriu uma oficina de costura. Ao final de 2 anos, já tinha 14 funcionários que costuravam para ela o dia inteiro. O pai saiu da cadeia, mas não lhe deram trabalho em nenhum lugar, depois do escândalo dos banqueiros judeus. A senhora Lang foi a que mais sentiu a ruína da família. Morreu, após uma longa doença, em 1953, e o Sr. Lang também morreu nesse mesmo outono, em um acidente de trânsito. Helena vendeu a oficina em 1954 e deixou o país sem avisar a ninguém. Lembro-me do dia. Foi em 15 de maio, o dia da libertação da Áustria. Fritz viu a expressão intrigada de Harry e lhe explicou. A Áustria é um tanto especial. Aqui não celebramos o dia em que Hitler capitulou, mas sim o dia em que os aliados abandonaram o país. Beatrice falou de como receberá a notícia de sua morte. Não soubemos nada dela em mais de 20 anos quando, um dia, me chegou uma carta com selo de Paris. Contava-me que estava ali de férias com seu marido e a filha. Deu-me a impressão de que era uma espécie de última viagem. Não me dizia onde morava, com quem havia se casado nem que doença tinha. Tão somente que já não lhe restava muito tempo e que queria que acendesse uma vela por ela na Catedral de São Estevão. Helena era uma pessoa excepcional. Não tinha mais de 7 anos no dia que entrou na cozinha, com um olhar profundo, e falou que Deus havia criado ao homem para amar. Uma lágrima rodou pela enrugada pele da anciã. Jamais o esquecerei. Tinha 7 anos. Creio que aquele dia decidiu como pensava viver a sua vida. E embora, é claro, não foi como ela havia imaginado e passou por muitas situações difíceis, mas estou convencida de que manteve sua crença durante toda a vida. O homem foi criado por Deus para amar. Assim era ela, nem mais nem menos. Conserva ainda essa carta? Quis saber, Harry. A mulher enxugou as lágrimas e concordou. Está em meu quarto. Se me permite que me fique aqui uns minutos com minhas recordações. Em seguida poderemos subir. Acho que esta será a primeira noite quente do ano. Permaneceram sentados em silêncio, escutando o rumor nas copas 2 árvores das moscas que zumbiam ao sol que já se colocava por trás da colina de Sofienalp, enquanto cada um deles pensava em seus mortos. Os insetos revoluteavam e dançavam à luz dos raios que caíam debaixo das árvores. Harry pensou em Ellen. Viu um pássaro que,
Juraria, era o mesmo cujas imagens apareciam no livro de aves. Vamos subir, disse Beatrice por fim. Tinha um quarto pequeno e simples, mas luminoso e agradável. A cama ficava encostada contra uma das paredes, que estava coberta de fotografias grandes e pequenas. Beatrice folheou uns papéis que guardava em uma grande gaveta da cômoda. Tenho meu próprio sistema, de modo que a encontrarei, explicou. Claro que sim, pensou Harry. Nesse momento, seu olhar pousou sobre uma das fotografias com um marco de prata. Aqui está a carta, disse Beatrice. Harry não respondeu. Ficou olhando a fotografia e não reagiu até que ouviu a voz da mulher bem às suas costas. Essa fotografia é de quando Helena trabalhava no hospital. Era muito bonita, não é? Sim, admitiu Harry. Ela tem algo que me é muito familiar. Não me estranha, comentou Beatrice. Estão há quase 2000 anos representando-a em todo tipo de ícones. A noite foi verdadeiramente quente. Quente e úmida. Harry não parava de dar voltas na cama. Acabou jogando no chão a manta e retirou os lençóis enquanto tentava não pensar em nada e conciliar o sono. Por um instante, reparou no minibar, mas em seguida lembrou que retirara a chave do chaveiro e a deixará na recepção. Ouviu vozes no corredor e que alguém puxava da porta. Então se sentou de um salto na cama, mas não entrou ninguém. De repente, as vozes estavam dentro, seu cálido alento contra a pele de Harry, e se ouviam crepitar como de roupas ao se rasgar. Mas quando abriu os olhos, viu lampejos e compreendeu que eram relâmpagos. Voltou a troar, como explosões remotas vindas de distintos lugares da cidade. Voltou a adormecer e a beijou. Retirou a camisola e descobriu que sua pele era branca, fresca e áspera pelo suor e o medo, e a abraçou muito, muito tempo, até que ela aqueceu e acordou para a vida em seus braços, como uma flor filmada durante toda uma primavera e apresentada depois num ritmo aceleradíssimo. Continuou beijando-a no pescoço, na parte interior dos braços, no ventre, sem exigências, sem importuná-la, somente consolando-a, meio em sonhos, como se fosse desaparecer a qualquer momento. E quando, vacilante, ela o seguiu, pois acreditava que iria a um lugar seguro, continuou guiando-a até que chegaram ao interior de uma paisagem que tampouco ele conhecia. E quando ele se virou, já era muito tarde e ela se jogou em seus braços e o maldizia suplicando e arranhando com a força de suas mãos até que saísse sangue. Sua própria respiração entrecortada o acordou, e ele se virou na cama para verificar que continuava sozinho. Depois, tudo se misturou em uma torrente de sonhos. Acordou à meia-noite com o barulho da chuva na janela. Aproximou-se e olhou para as ruas, onde a água corria pelos meios fios das calçadas e um chapéu sem dono voava pelo ar. Quando Harry acordou ao ouvir o telefone, o sol brilhava e as ruas estavam secas. Olhou o relógio da mesinha de cabeceira. Faltavam 2 horas para que partisse o voo para Oslo. Capítulo 88. Rea Therese, 15 de maio de 2000. As paredes da sala de Stanley Aune eram pintadas de amarelo e as estantes repletas de literatura científica e de desenhos de Al Cruz. Sente-se, Harry, convidou o Dr. Aune. Prefere a cadeira ou o divã? Sempre recebia com as mesmas palavras, e Harry respondeu levantando a comissura do lábio esquerdo com o mesmo sorriso de sempre. Um sorriso de é engraçado, mas já o vi antes. Quando Harry ligou do aeroporto de Gardermoen, Aune lhe respondeu que poderia recebê-lo, embora tivesse pouco tempo, pois devia assistir um seminário que se realizava em Amar e onde devia fazer a palestra inaugural. Intitulei-a Problemas relacionados com o diagnóstico do alcoolismo, explicou Aune, mas não mencionarei seu nome. Por isso está tão elegante. Quis saber, Harry. A roupa é um dos aspectos externos que mais os identificam, respondeu Aune passando a mão pela gola do casaco. O tweed indica masculinidade e segurança. Bem, me fale do desdobramento de personalidade. Da esquizofrenia. Vamos. Aune deu um grunhido. Em 5 minutos, faça uma síntese. Para começar, misturou o desdobramento de personalidade com esquizofrenia, o que constitui uma das confusões mais frequentes arraigadas na crendice popular. A esquizofrenia é a denominação de todo um grupo de patologias mentais diferente, se não tem nada a ver com a personalidade múltipla. Certo que siso é a raiz grega de divisão, mas o que o Dr. Eugen Bleuler queria dizer é que as funções psicológicas do cérebro de um esquizofrênico estão divididas. E Harry apontou o relógio. Bem, o desdobramento de personalidade de que falou é o que os norte-americanos chamam MPD. Trata-se de um transtorno de personalidade múltipla quando se detectam 2 ou mais personalidades em um indivíduo, as quais se mostram dominantes de forma alternativa, como acontecia com o Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Quer dizer, existe? Claro que sim. Mas é rara, muito mais rara do que os filmes de Hollywood querem nos fazer pensar. Em meus 25 anos de exercício como psiquiatra, jamais tive a sorte de me encontrar com um só caso de MPD, ainda que saiba algo sobre esse transtorno. Como que? Como, por exemplo, que sempre está acompanhada de derrotas de memória. Quer dizer, nos pacientes de MPD, uma das personalidades pode despertar com ressaca sem saber que a outra personalidade é alcoólica. Uma das personalidades pode ser alcoólica e a outra abstêmia. Mas isso não é assim ao pé da letra, não é? Sim. Mas o alcoolismo também é uma enfermidade física, certo? E esses são os aspectos que fazem do transtorno de personalidade múltipla uma doença tão fascinante. Tenho relatório de um caso em que uma das personalidades fumava sem cessar, enquanto a outra jamais tocou num cigarro. E
Se medisse a altura quando a personalidade ativa era do fumante, seria uns 20% mais alta que a outra. Por outro lado, as mulheres com transtorno de personalidade múltipla afirmaram ter menstruação várias vezes ao mês, porque cada personalidade tem seu próprio ciclo. Quer dizer que essas pessoas podem modificar o seu próprio físico. Até certo ponto, sim. De fato, a história sobre o Dr. Jekyll e Mr. Hyde não está tão afastada da verdade como se poderia acreditar. Em um caso célebre, descrito pelo Dr. Osherson, uma das personalidades era heterossexual, enquanto que a outra era homossexual. Podem ter também vozes diferentes? Sim. De fato, é um dos modos em que melhor podemos observar as mudanças entre as distintas personalidades. Tão distintas que uma pessoa que conheça bem o indivíduo em questão não seja capaz de identificar suas outras vozes ao telefone. Por exemplo, se a pessoa em questão não conhece a existência da outra personalidade. Sim, até esse ponto. No caso de pessoas que somente conhecem o doente de transtorno de personalidade múltipla de forma superficial, as mudanças de mímica e linguagem corporal podem ser suficientes para que, ainda que estando sentados na mesma sala, não o reconheçam. Uma pessoa com esse tipo de transtorno pode ocultá-lo dos seus próximos? Sim, é possível. A frequência com que se mostra uma ou outra personalidade é algo individual, e existe quem pode controlar as mudanças em uma certa medida. Mas, nesse caso, cada personalidade deve conhecer a existência das outras. Não? Claro, mas isso também é frequente. E, como na novela sobre o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, podem acontecer duros enfrentamentos entre as diversas personalidades, se têm distintos objetivos, diversas concepções morais, pessoas ao seu redor que uma aprecia e a outra não, etc. E o que me diz da caligrafia? Podem modificá-las também? É curioso que tenha mencionado a caligrafia, porque precisamente tenho por aqui, em algum lugar, um livro com fotografias de uma carta escrita por um paciente com transtorno de personalidade múltipla com 17 caligrafias totalmente distintas e identificáveis. Vou ver se o encontro, um dia que tenha tempo de procurá-lo. Harry anotou alguma que outra palavra em seu bloco. Distintos ciclos menstruais, distintas caligrafias. Isso é uma loucura, murmurou para si. Você mesmo disse, Harry. Espero ter sido de ajuda, porque agora preciso ir a Aune pedir um táxi e saíram juntos à rua. Enquanto aguardavam na calçada, Aune perguntou a Harry se tinha planos para o 17 de maio. Minha mulher e eu vamos convidar os amigos. Seria um prazer que viesse. Muito amável, mas os neonazistas estão planejando atacar os muçulmanos que comemoram o Eid no 17, e preciso coordenar a vigilância da mesquita de Grand Lansere, explicou Harry, tão contente como perturbado pelo inesperado convite. Os solteiros são postos para trabalhar em todos os dias festivos, já sabe, e não poderia passar um tempo simplesmente. A maioria dos convidados também tem outras coisas para fazer depois. Obrigado. Verei se posso e ligo. Que tipo de amigos tem você? Pode-se saber. Aune verificou que o laço da gravata estava em seu lugar. Eu somente tenho amigos como você, respondeu. Mas minha mulher conhece pessoas mais decentes. Nesse mesmo momento, o táxi parou junto ao meio-fio da calçada. Harry abriu a porta enquanto Aune entrava no carro, mas, quando estava a ponto de fechar, se lembrou de que tinha outra pergunta, a que se deve transtorno de personalidade múltipla. Aune se inclinou para frente no assento e levantou o olhar para Harry. A que vem tudo isso, Harry? Não estou completamente certo, mas pode ser importante. Bem, na maioria das vezes, os pacientes com esse tipo de transtorno foram vítimas de abusos na infância. Mas também pode se dever a experiências muito traumáticas sofridas em idade mais avançada. Criam outra personalidade para fugir dos problemas. De que tipo de experiências traumáticas pode se tratar no caso de um homem adulto? Qualquer coisa que possa imaginar. Uma catástrofe natural, a perca de um ser querido, ter sido vítima de atos violentos ou ter vivido com medo durante um longo período de tempo. Como, por exemplo, um soldado na guerra. Sim, claro, a guerra pode ser um fator. Ou em uma guerrilha. Harry falou as últimas palavras para si mesmo, pois o táxi em que viajava Aune já descia pela rua Therese. Skosman, declarou ao Vorsen. Pensa passar o 17 de maio no pub Skosman? Perguntou Harry com uma careta ao mesmo tempo em que deixava a bolsa atrás do cabideiro. Alvorsen encolheu os ombros. Tem uma proposta melhor? Se precisa ser um pub, existem outros com um pouco mais de estilo que os Skosman, precisamente. Ou melhor ainda, faça um favor aos companheiros que são pais de família e fique com uma das rondas durante o desfile infantil. Um bom extra por trabalhar em dia de festa e 0 de ressaca. Pensarei nisso. Harry se deixou cair na cadeira quebrada. Não deveria consertá-la. Soa como se estivesse doente. Não tem conserto, afirmou Harry em tom arisco. Caramba, desculpe. Encontrou algo em Viena? Já lhe contarei. Você primeiro. Tentei verificar o álibi de Ivan Ju no momento do desaparecimento de sua esposa. Segundo ele, andou passeando pelo centro e foi à cafeteria de Levalsveien, mas não se encontrou com nenhum conhecido que possa confirmá-lo. Os garçons da cafeteria dizem que tem demasiados clientes para poder confirmar um ou outro. A cafeteria fica em frente do Steder, disse Harry. E? É somente uma afirmação. O que diz Weber? Não encontram nada. Weber me falou que se Signe Ju foi levado à fortaleza no carro que falou o vigilante, deveriam ter encontrado algum rastro em suas roupas, fibra do assento traseiro, terra ou óleo, alguma coisa. Bom, tinham colocado bolsa de lixo no carro, comentou Harry. Sim, isso falou Weber.
Testou as folhas secas de grama que encontraram em seu casaco? Sim. Poderiam vir dos estábulos de Mosken. E de 1 milhão de lugares mais. Feno. Não grama. Essas folhas de grama não têm nada de especial, Harry. São simplesmente isso. Folhas. Merda. Harry olhou ao seu redor, mal-humorado. E Viena? Mais folhas. Você conhece algo de café? Alvorsen? Que? Ellen conseguia fazer café de verdade. Comprava em alguma loja daqui, de Granla. Talvez você. Não. Gritou Alvorsen. Não penso em fazer café. Bom, é para ver se colava, disse Harry voltando a se levantar. Estarei fora um par de horas. Isso era tudo que podia contar sobre Viena. Folhas de grama, nem sequer folhas de palha. Harry negou com a cabeça. Má sorte, também isso era uma falsa pista. Terminará por se acostumar. Algo havia acontecido. Harry caminhava por Granlalire ao mesmo tempo em que tentava descobrir o que era. Era algo relacionado com as pessoas que andavam pelas ruas. Algo havia acontecido enquanto ele estava em Viena. Quase no final da rua Carlo Johann descobriu o que era. Havia chegado o verão. Pela primeira vez neste ano, sentia o aroma do asfalto, da gente que passava ao seu lado e das floriculturas de Prensen. E enquanto atravessava Slottsparken, o aroma gramado recém-cortado era tão intenso que não pode deixar de sorrir. Um homem e uma jovem com os uniformes da Direção Municipal de Parques Públicos estavam olhando a copa de uma árvore, discutindo, moviam a cabeça de um lado a outro. A jovem havia retirado a parte superior do macacão e a levava enrolada à cintura e Harry notou que, enquanto ela olhava e apontava a copa da árvore, seu colega estudava furtivamente a sua camiseta apertada. Na rua Egerhaugswegen, as lojas de moda fashion e as não tão fashion faziam as últimas tentativas de vestir as pessoas para a festa de 17 de maio. Os quiosques vendiam laços bandeirinhas. Ao longe, se ouvia o eco de uma banda que se entregava ao ensaio final da marcha de Gamel Jäger. Haviam anunciado chuva, mas fazia calor. Harry estava suado quando bateu na porta de Sindri Falk. Falk não tinha especial satisfação na festa do Dia Nacional, algazarra e demasiadas bandeiras. Não é estranho que Hitler se sentisse parente do povo norueguês. Nosso espírito é extremadamente nacionalista. Só que não nos atrevemos a reconhecê-lo. Falk serviu café. Gulbrand Johansen foi parar em um hospital de Viena, explicou Harry. Na noite anterior à sua partida para a Noruega, matou um médico. Desde então, ninguém mais o viu. Caramba, comentou Falk, e começou a beber o café fervendo em goles barulhentos. Já sabia que esse rapaz tinha algo estranho. O que pode me dizer de Ivan Ju? Muito. Se é que preciso falar. Precisa falar. Falk levantou uma de suas povoadas sobrancelhas. Está certo de que não anda numa falsa pista. Oh? Não estou certo de nada. Falk soprou na xícara, num gesto reflexivo. Certo. Se não tenho outra solução, farei isso. Ju e eu mantínhamos uma relação que, em muitos aspectos, se assemelhava à que existia entre Gulbrand Johansen e Daniel Gudezon. Eu era um pai substituto para Ivan. Suponho que, entre outras coisas, porque ele era órfão. A xícara de Harry parou bruscamente a meio caminho até seus lábios. Não havia muita gente que soubesse disso, porque Ivan conseguia inventar histórias. Sua suposta infância continha mais pessoas, detalhes, cidades e datas que essa maioria da gente se lembra de uma infância autêntica. A versão oficial era que havia crescido no seio da família Ju, em uma fazenda próxima a Grine. Mas o certo é que cresceu nas casas de diversas famílias de acolhida em várias instituições de toda a Noruega, até que, à idade de 12 anos, foi parar na casa da família Ju, que não tinha filhos. Como você sabe que mentia sobre esse assunto? Verá, pois é uma história um tanto curiosa, mas, uma noite em que nos tocou ficar de guarda juntos, ante o acampamento que havíamos estabelecido no bosque ao norte de Arestua, foi como se de repente acontecesse algo. Ivan e eu não éramos muito amigos naquela época, e me surpreendeu muito que, de repente, começasse a me contar como o haviam maltratado quando pequeno e que ninguém o havia querido em sua casa. Revelou-me detalhes muito pessoais de sua vida, alguns dos quais quase me deu vergonha ao ouvir. Algum dos adultos com os quais havia morado tinha. Falk se conteve. Por que não damos um passeio? Propôs. Corre o rumor de que hoje fará um bonito dia. Subiram pela rua Vibe até o Stensparken, onde já se viam os primeiros biquínis do ano. Não sei o que aconteceu, mas parecia que Ivan Ju tinha se convertido em uma pessoa diferente naquela noite, prosseguiu Falk. Curioso. Mas o mais curioso foi que, no dia seguinte, se comportou como se nada tivesse acontecido, como se tivesse esquecido a conversa da noite anterior. Diz que não eram amigos íntimos, mas você também lhe falou sobre as suas experiências na frente oriental? Sim, claro. No bosque não havia muito movimento, e a única coisa que tínhamos para fazer era vigiar os alemães. De modo que, na espera, nos contávamos várias histórias. Contou muitas coisas de Daniel Gudezon. Falk olhou para Harry um longo tempo. Então já se deu conta que Ivan Ju está obcecado por Daniel Gudezon, não é? No momento não é mais que uma suspeita, admitiu Harry. Sim, falei muito de Daniel, confirmou Falk. Daniel Gudezon era algo assim como uma lenda. Não se encontra miúdo um espírito tão livre, forte e feliz como ele. E Ivan ficava fascinado por suas histórias. Precisava contá-las uma e outra vez, em especial a do russo que Daniel enterrou. Sabia que Daniel estivera em Sinein durante a guerra? Naturalmente. Todos os detalhes sobre Daniel que eu comecei a esquecer depois de passado um tempo, Ivan lembrava. Por uma ou outra razão, parecia se identificar plenamente com Daniel, embora não possa imaginar duas pessoas mais diferentes.
Em uma ocasião em que Ivan estava bêbado, me propôs que começasse a chamá-lo de Urias, exatamente como Daniel. E se quer saber o que penso, não foi casualidade que se fixasse na jovem Signe Alsaquer durante o julgamento. Quando soube que iria ser realizado o julgamento da noiva de Daniel Gudezon, se apresentou na sala e ficou ali sentado todo o dia, olhando-a. Era como se tivesse ido ali com a decisão de que seria sua, só porque fora mulher de Daniel. Está certo de que isso é importante? Perguntou Falk enquanto caminhava depressa rua acima, até a colina, que Harry se viu obrigado a apertar o passo para alcançá-lo. Muito. De qualquer maneira, não sei se deveria dizer isso, mas a minha opinião pessoal é que Ivan Ju amava o mito de Daniel Gudezon mais que nunca amou Signe Ju. Estou certo de que a sua adoração por Gudezon era uma causa determinante para que não retomasse os estudos de medicina depois da guerra e começasse, em troca, a estudar história. E, naturalmente, se especializou na época da ocupação e no tema dos voluntários da frente. Haviam chegado acima e Harry enxugava o suor enquanto Falk apenas respirava fortemente. Uma das razões para que Ivan Ju obtivesse uma posição importante como historiador com tanta rapidez foi que, como homem da resistência, ele era um instrumento perfeito para a visão da história que, segundo as autoridades, melhor servia a Noruega de depois da guerra. Uma visão que silenciava a prolongada colaboração com os alemães e que dava ênfase ao insignificante movimento da resistência. Por exemplo, na história de Ju, se dedicam 5 páginas ao afundamento do Boucher na noite de 9 de abril, enquanto que passa por alto tranquilamente que foram julgados cerca de 100.000 noruegueses. E funcionou. O mito de um povo unido contra o nazismo continua hoje vivo através dos anos. E é esse o tema de seu livro. Falk, simplesmente, tento dar a conhecer a verdade. Ivan sabia que o que ele escrevia era, se não mentiras, uma visão parcial da verdade. Em uma ocasião, falei com ele do assunto. Defendeu-se dizendo que, no momento da redação de seu livro, aquela postura servia a um fim: manter unido a todo um povo. A única coisa que não teve como abordar a mesma luz favorável e heroica foi a fuga do rei. Ele não foi o único combatente da resistência que se sentiu traído em 1940, mas jamais conhecia alguém tão parcial em suas condenações como Ivan, nem sequer entre os voluntários da frente. Pensa que, durante toda a sua vida, as pessoas que ele amava e nas quais confiava o haviam abandonado. Eu creio que odiava a todos e cada um dos que fugiram para Londres, que os odiava com toda a sua alma. Profundamente. Sentaram-se em um banco para ver a igreja de Fagerborg que se levantava a seus pés, os telhados de Pilestreda que se alinhavam até a cidade e o fiord de Oslo, que brilhava azul ao longe. É bonito, comentou Falk. Tanto que, em algum momento, pode parecer que mereça a pena morrer por isso. Harry tentava sobrepor a imagem e conseguir que tudo se encaixasse. Mas ainda lhe faltava um pequeno detalhe. Ivan começou a estudar medicina na Alemanha antes da guerra. Sabe em que cidade? Não, respondeu Falk. Sabe se pensava em alguma especialidade? Sim, me confessou que sonhava em seguir os passos de seu célebre pai adotivo e do pai deste, que eram... Não conhece os especialistas, Ju? Eram cirurgiões. Capítulo 89. Grönlandsleder, 16 de maio de 2000. Barney Mler, Alvorsen e Harry caminhavam juntos, pela rua Motsfeldtsgate. Estavam na área mais heterogênea do bairro Lillikarate e os cheiros, as roupas e as pessoas que tinham ao seu redor os faziam pensar tão pouco na Noruega como os kebabs que estavam comendo lembravam os cachorros quentes de Gilde. Um garotinho, vestido com roupas festivas paquistanesas, mas com a bandeirola do 17 de maio pregada sobre a gola dourada, se aproximou brincando pela calçada oposta. Tinha um nariz estranhamente arrebitado e segurava em sua mão uma bandeira norueguesa. Harry lera a notícia de que os muçulmanos organizavam nesse dia a festa do Dia Nacional para que se concentrassem no Ei ao dia seguinte. Urra! O pequeno deu um branquíssimo sorriso ao passar ante eles. Ivan Ju não é um qualquer, observou Mler. É, com toda probabilidade, nosso mais reconhecido historiador da guerra. Se tudo isso for verdade, se armará uma boa confusão na imprensa. Para não falar de se estivermos errados. Se você estiver errado, Harry, a única coisa que peço é que me permitam levá-lo a um interrogatório com um psiquiatra e uma ordem de revista para a sua casa. E a única coisa que eu peço é, no mínimo, uma prova de tipo técnico ou uma testemunha, replicou Mler gesticulando. Ju é uma pessoa conhecida e ninguém o viu próximo do lugar dos fatos. Em nenhum momento. Por exemplo, e a chamada telefônica que a mulher de Brandal recebeu desde esse lugar de que diz que é habitual? Mostrei a fotografia de Ivan Ju, a mulher que trabalha no Ster. Interveio Alvorsen. Chama-se Maja, esclareceu Harry. Disse que não se lembrava dele, concluiu Alvorsen. Isso é precisamente o que eu estou dizendo. Rugiu Mler ao mesmo tempo em que limpava o molho da boca. Claro, mas então mostrei a fotografia a um par de clientes que estavam sentados ali, indicou Alvorsen olhando de rabo de olho para Harry. Um velho com um casaco me falou que sim, que deveríamos detê-lo. Com casaco, disse Harry. É o moicano. Conrad Asnes, marinheiro de guerra. Um bom tipo, mas deixou de ser uma testemunha confiável. Bom, Ju falou que estivera na cafeteria de frente, a Café Brennerien. Mas ali não tem nenhum telefone público. De modo que se queria fazer uma ligação, o normal seria que cruzasse a rua e entrasse no Ster. Mler fez uma careta e deu uma olhada suspicaz ao seu kebab. Havia concordado,
A duras penas, provar o kebab que Harry havia lhe apresentado como encontro da Turquia com a Bósnia, da Bósnia com o Paquistão, do Paquistão com o Grand Landslayer. É verdade que você acredita nessas histórias de personalidade dividida, Harry? A mim me parece tão incrível como a você, chefe, mas Alne diz que é uma possibilidade. E está disposto a nos ajudar. Então, acha que Alne é capaz de hipnotizar Ju e invocar esse tal Daniel Gudezon que ele tem em seu interior e conseguir uma confissão? Não é certo que Ivan Ju saiba sequer o que Daniel Gudezon fez, de modo que é imprescindível falar com ele, afirmou Harry. Segundo Alne, as pessoas que sofrem transtorno de personalidade múltipla são, por sorte, relativamente fáceis de hipnotizar, já que é isso que elas fazem consigo mesmas constantemente, auto-hipnose. Ótimo, ironizou Mulher levantando o olhar ao céu. E para que quer uma ordem de revista? Como você disse, não temos nenhuma prova física, nenhum testemunha, e sabemos que esse tipo de doenças psicológicas não sempre se leva em conta no tribunal. Mas, se encontramos o Riffle Macklin, teremos conseguido uma e não precisaremos de nenhuma outra coisa. Lé parou sobre a calçada. O motivo? Harry olhou inquisitivo. A experiência me diz que inclusive as pessoas malucas geralmente têm um motivo, mesmo no meio de toda a sua loucura. E não o vejo de Ju. Não o de Ju, chefe, notou Harry. O de Daniel Gudezon. Que Signe Ju se passasse, por assim dizê-lo, ao inimigo, pode ter dado Gudezon motivo de vingança. O que estava escrito no espelho, Deus é meu juiz, pode indicar que vê os assassinatos como uma cruzada de um só homem, que tem uma causa justa embora as outras pessoas o recriminem. E os outros assassinatos? O de Bernit Brandalg? E se tem razão e se trata do mesmo assassino, porque há o Grindale. Não tenho ideia de qual pode ser o motivo. Mas sabemos que Brandal foi assassinado com o Macklin e que Dali conhecia Daniel Gudezon. Além disso, segundo o relatório da autópsia, Dali estava cortado com tanta perfeição como se estivesse intervindo um cirurgião. E, por fim, Ju iniciou o estudo de medicina e sonhava em ser um cirurgião. Talvez Dali tivesse que morrer porque havia descoberto que Ju se fazia passar por Daniel Gudezon. Alvorsen tossiu ligeiramente. O que aconteceu? Perguntou Harry desabrido. Já conhecia Alvorsen o suficiente para saber que apresentaria alguma objeção. E com certeza, uma objeção com fundamento. Segundo o que nos contou sobre o transtorno de personalidade múltipla, precisaria ser Ivan Ju no instante em que matou Al Grindale. Daniel Gudezon não era cirurgião. Harry engoliu o último pedaço do kebab, se limpou com o guardanapo e olhou ao seu redor à procura de uma lixeira. Bem, disse por fim. Poderia dizer que penso que deveríamos esperar e não fazer nada até conseguir as respostas a todas as perguntas. E estou convencido de que ao promotor as provas parecem um tanto inconsistentes. Mas nem nós nem ele podemos ignorar que temos um suspeito que anda solto e que pode voltar a matar. A você assusta o escândalo midiático que começará se apontarmos Ivan Ju, chefe, mas imagine o escândalo que desencadearia se ele matasse a mais gente. E ao final se saberia que suspeitávamos dele, mas não o detivemos. Certo, já sei disso, cortou Mulher. Então você acha que voltará a matar? São muitos os aspectos deste caso de que não estou certo, confessou Harry. Mas se estou convencido de algo é de que esse tipo ainda não terminou de executar o seu plano. E por que está tão convencido? Harry palmeou o estômago com um sorriso irônico. Um passarinho me diz daqui de dentro, chefe, que essa é a razão para se utilizar o melhor e o mais caro rifle do mundo. Uma das razões pelas quais Daniel Gudezon se transformou em uma lenda foi, precisamente, por ser um excelente atirador. E agora tenho a sensação de que pensou em encerrar esta cruzada com um final lógico. Será a coroação de sua obra, algo que fará imortal a lenda de Daniel Gudezon. O calor desapareceu por um instante quando uma última rajada de inverno percorreu a Mosfeld Ghat, levantando pelos ares pó e papéis. Mulher fechou os olhos e ajustou mais o casaco com um calafrio. Bergen, pensou. Bergen é a cidade ideal. Bem, verei o que posso conseguir, anunciou por fim. Estejam preparados. Capítulo 90. Delegacia Geral de Polícia. 16 de maio de 2000. Harry e Alvorsen estavam preparados. Tanto que quando soou o telefone de Harry, ambos deram um salto. Harry apanhou o fone. Oh, não precisa gritar, notou Raquel. Para isso, precisamente, se inventou o telefone. O que dizia no outro dia sobre o 17 de maio? Como? Harry precisou de vários segundos para cair na conta. Que eu teria plantão. É isso? Não, a outra, insistiu Raquel. Que removeria céu e terra. Ah, refere-se a isso. Harry sentiu um agradável formigamento no estômago. Quer passar o dia comigo se encontrar alguém que me substitua no plantão? Raquel sorriu. Que encantador. Devo dizer que não era a minha primeira opção, mas já que o meu pai disse que neste ano passaria esse dia sozinho, a resposta é sim. Passaremos o dia consigo. O que Oleg acha? Foi ele quem propôs. Ah, sim? Olha como é estranho este Oleg. Harry estava feliz. Tanto que lhe custava falar com sua voz de sempre. E não se importava que Alvorsen sorrisse de boa vontade, sentado do outro lado da mesa. Teremos um encontro? Disse a doce voz de Raquel. Se conseguir substituto, claro que sim. Ligarei em seguida. Certo, mas também pode vir jantar nesta noite. Se tiver tempo e vontade.
Suas palavras soaram tão exageradamente indolentes que Harry suspeitou que estivera praticando-as um tempo antes de ligar. A alegria fervia em seu interior. Sentia a cabeça leve como se tivesse ingerido narcótico e estava a ponto de dizer que sim quando lembrou algo que ela dissera no dinner. Já sei que não ficará em uma só vez. Raquel não estava só convidando para jantar. Se tiver tempo e vontade. Aquele era um bom momento para ficar em pânico. Uma luz intermitente no telefone veio interromper os seus pensamentos. Tenho uma ligação na outra linha e preciso atender. Raquel, pode esperar um pouco? Claro. Harry apertou a tecla iluminada e em seguida ouviu a voz de Mulher. Já tem a ordem de detenção. A de revista está a caminho. Tom Valer espera com 2 carros e 4 homens armados. Espero que o passarinho de seu estômago cante bem, Harry. Às vezes afina em alguma que outra nota, mas nunca em um trinado completo, afirmou Harry enquanto fazia sinal ao Vorsen para que colocasse o casaco. Em seguida falamos, disse antes de desligar o fone. Desceu no elevador quando lembrou que Raquel continuava esperando na outra linha. Não teve forças para tentar entender o que aquilo poderia significar. Capítulo 91. E a Iris veem. 16 de maio de 2000. O primeiro dia de calor estival começara a refrescar quando o carro da polícia entrou à hora do jantar no silencioso bairro residencial. Harry se sentia mal. Não somente porque o colete à prova de balas fazia transpirar copiosamente, mas porque aquilo estava muito tranquilo. Avançavam com o olhar nas cortinas que se divisavam após as bem recortadas janelas, sem observar o menor movimento. Tinha a sensação de se achar em um filme do Oeste, de estar cavalgando para uma emboscada. Harry havia se negado em um primeiro momento a colocar o colete, mas Tom Valer, que era o responsável pela operação, lhe deram um simples ultimatum: colocar o colete ou ficar em casa. O argumento de que a bala de um rifle Marklin atravessaria o colete como a faca quente atravessa a manteiga somente conseguiu que Valer encolhesse de ombros tranquilamente. Vieram em 2 carros da polícia. O segundo, aonde ia Valer, virou na rua Sogveien e entrou na Oleval Agebe, de modo que chegaram pelo lado oposto, quer dizer, pelo oeste. Ouviu a tossezinha da voz de Valer através do transmissor. Tudo tranquilo e sem novidade. Pediu-lhes que dissesse qual era a sua posição, revisou o plano e também o plano de emergência e ordenou a todos os agentes de serviço que revisassem as suas armas. Se for um profissional, pode ter conectado um alarme no portão. Assim passaremos por cima, não através dele. Valer era bom. Inclusive Harry precisava reconhecer, e ficava claro que contava com o respeito dos companheiros que iam com ele no carro. Harry apontou a casa de madeira pintada de vermelho. É ali. Alfa, disse pelo transmissor ao oficial que estava sentada no assento do acompanhante. Não estamos vendo, estamos bem na esquina. Fiquem fora do campo de visão da casa. Câmbio, disse Valer. Muito tarde, já estamos aqui. Câmbio. Ok, fiquem no carro até que cheguemos. Desligo e câmbio. Em seguida viram o outro carro policial virar na curva. Percorreram os 50 metros que o separavam da casa e estacionaram de modo que o veículo bloqueasse a saída da garagem. O outro carro parou bem diante do portão. Quando saíram dos carros, Harry ouviu o som surdo e amortecido de uma bola de tênis golpeada por uma raquete pouco estendida. O sol já se punha na colina de Ulernazen. De uma janela, chegou o aroma de bistecas de porco. E começou o espetáculo. 2 dos agentes de polícia saltaram para a calçada com suas pistolas regulamentares MP5 preparadas. Começaram a correr rodeando a casa, um pela direita, outro pela esquerda. A mulher policial que estava no carro de Harry parou ali. A sua missão era manter o contato por rádio com a central e ter certeza de despachar os possíveis curiosos. Valer e o último oficial esperaram até que os outros 2 chegassem ao lugar previsto, guardaram os transmissores no bolso e saltaram por cima do portão com as pistolas no alto. Harry e Alvorsen observavam abaixados por trás do carro da polícia. Um cigarro? Perguntou Harry à agente. Não, obrigado, respondeu ela com um sorriso. Perguntava por se você tem cigarro. A mulher parou de rir. Típico dos não fumantes, pensou Harry. Valer e o oficial já estavam na escadinha e haviam tomado posições cada um a um lado da porta, quando soou o celular de Harry. Harry viu que a oficial levantava o olhar para o céu. Com certeza estava pensando que ele era um principiante. Harry ia desligar o telefone, mas antes olhou a tela para ver se era o número de Raquel. E embora fosse conhecido, aquela ligação não era de Raquel. Valer havia levantado a mão para dar o sinal quando, de repente, Harry viu quem ligava. Tomou o transmissor da agente, que olhava boquiaberta. Alto, Alfa, o suspeito está me ligando pelo telefone neste mesmo momento. Escutou? Harry olhou para a escadinha e viu que Valer assentia. Então, apertou o botão e atendeu a ligação. Alô. Harry escutou assombrado que não era a voz de Ivan Ju. Sindri Falk. Sinto atrapalhar, mas estou na casa de Ivan Ju e creio que deve vir até aqui. E por quê? E o que você faz aí? Porque acho que fiz uma bobagem. Ligou-me há 1 hora e falou que eu precisava vir em seguida, que sua vida estava em perigo. Assim vim para aqui. Encontrei a porta aberta, mas não o Ivan. E temo que tenha se trancado no quarto. O que faz com que pense assim? A porta está fechada com chave. Quando tentei olhar pelo olho da fechadura, vi que deixara a chave por dentro. Bem, disse Harry antes de rodear o carro para entrar. Escute-me. Fique onde está.
Se tem algo na mão, solte e levante os braços para que possamos vê-lo. Estaremos aí em 2 segundos. Harry atravessou o portão e subiu a escada, enquanto Valer e o outro oficial seguiam atonitos com o olhar, e entrou. Falk estava com o telefone na mão, olhando-o perplexo. Por Deus! Que rapidez! Onde fica o quarto? Quis saber Harry. Falk apontou para a escada sem dizer mais nada. Leve-nos até lá, ordenou Harry. Falk começou a andar diante dos 3 polícias. Ali. Harry testou a porta, que, de fato, estava fechada com chave. Na fechadura havia uma chave que resistia a virar. Não disse, mas tentei abrir com uma das chaves do outro quarto, explicou Falk. Às vezes servem. Harry apanhou a chave e olhou pelo olho da fechadura. No interior se via uma cama e uma mesinha de cabeceira. Algo parecido a uma lâmpada de teto desmontada estava sobre a cama. Valer falava em voz baixa através do transmissor. Harry notou que o suor começava a correr novamente pelo interior do colete. Me pareceu ouvir dizer que a chave estava colocada por dentro. E era assim, confirmou Falk. Até que a fiz cair enquanto tentava abrir com a outra chave. Bom, e como entraremos agora? Perguntou Harry. A solução está a caminho, disse Valer no preciso momento em que se ouviam os pesados passos de botas na escada. Era um dos agentes que estivera vigiando na parte posterior da casa. Trazia uma alavanca vermelha. É esta, disse Valer apontando a porta. A porta se estilhaçou e abriu em seguida. Harry entrou e ouviu Valer pedir a Falk que aguardasse do lado de fora. A primeira coisa que Harry viu foi na correia do cachorro. Ivenju havia se pendurado com ela. Vestia a morrer uma camisa branca, com o botão do pescoço desabotoado, calças pretas e meias quadriculadas. Próximo do armário que havia às suas costas, se via uma cadeira virada. Os sapatos estavam ordenadamente colocados debaixo da cadeira. Harry olhou para o teto. E, de fato, a correia do cachorro estava atada ao globo da lâmpada. Harry tentou evitar, mas não pode deixar de olhar no rosto de Ivenju. Um dos olhos olhava o vazio, o outro diretamente para Harry. Como se tratasse de um brinquedo de 2 cabeças com um olho em cada uma, pensou Harry. Aproximou-se da janela e viu uns garotos que vinham de bicicleta, atraídos pelos rumores da presença dos carros de polícia, os quais sempre se difundiam com uma rapidez inexplicável em bairros daquele tipo. Harry fechou os olhos para se concentrar. A primeira impressão é importante. A primeira coisa que pensa e vê algo, geralmente é a certa. Ellen dissera. Sua aluna havia lhe ensinado a se concentrar na primeira coisa que sentisse ao chegar na cena de um crime. Por causa disso, Harry não precisou se virar para saber que a chave estava no chão, bem atrás dele, e não encontrariam no quarto impressões de alguma outra pessoa, e que ninguém havia assaltado a casa. Simplesmente porque tanto o assassino como a vítima estavam pendurados no teto. Ligue para Weber, falou Harry para Alvorsen, que já aparecerá e olhava para o enforcado da porta. Talvez ele imaginasse outro tipo de trabalho para amanhã, mas diga que pode se consolar pensando que o que tem aqui é coisa fácil. Ivenju descobriu o assassino e pagou C0M a vida. E quem é o assassino? Quis saber Valer. Era. Ele também está morto. Chamava-se Daniel Gudeson e se encontrava na cabeça do próprio Ju. Quando saíram, Harry pediu ao Vorsen que dissesse a Weber que ligasse se encontrasse o Macklin. Harry parou de pé na escadinha e olhou ao seu redor. De repente, uma quantidade extraordinária de vizinhos havia encontrado coisas para fazer em seus jardins e se colocavam de ponta dos pés para olhar por cima dos cercados. Valer saiu e foi para onde estava Harry. Não entendi muito bem o que disse lá dentro, confessou Valer. Quer dizer que esse homem se suicidou porque se sentia culpado? Harry negou com a cabeça. Não, quis dizer o que disse. Mataram-se um ao outro. Iven acabou com Daniel para detê-lo. E Daniel também matou Iven para que não o delatasse. Por uma vez na vida, ambos tinham os mesmos interesses. Valer concordou, embora não pareceu ter entendido muito bem. Este velho me é familiar, comentou então. Falo do que está vivo. Sim, é o pai de Raquel Falk. Não sei se você... Sim, claro, a tia boa do CNI. E é? Tem um cigarro? Perguntou Harry. Não, respondeu Valer. Bem, agora o resto é com você. Ho. Eu pensava em ir. Assim Digas precisa que o ajude em algo. Harry negou com um gesto e Valer se encaminhou para o portão. Bem, sim, espere, disse Harry. Se não tem nada especial para amanhã, precisaria de um policial experiente que fizesse o meu serviço. Valer sorriu e recomeçou a caminhar. Só tem que dirigir a vigilância durante o ofício de amanhã na mesquita de Granla, gritou Harry. Me dei conta de que você tem certo talento para essas coisas. A única coisa que precisamos fazer é controlar que os cabeças raspadas não atrapalhem os muçulmanos por comemorar o Ei. Valer chegará à porta principal quando parou subitamente. E você é o responsável dessa vigilância? Perguntou por cima do ombro. É uma insignificância, afirmou Harry. 2 carros, 4 agentes. Durante quanto tempo? Das 8 às 3. Valer se voltou com um amplo sorriso. Sabe o que eu acho? Perguntou. É o menos que posso fazer por você. Lhe devo isso. Feito, me encarregarei de sua vigilância. Valer roçou o gorro como despedida. Sentou ao volante, colocou o carro em marcha e desapareceu. Deve? Por quê? Se perguntou Harry enquanto escutava os rangidos vindos da quadra de tênis. Mas em um instante, teve que parar de pensar nisso, pois o seu telefone começou a soar outra vez. Nesta ocasião, o número que aparecia na tela era o de Raquel.
Capítulo 92. Ria Homem Colveien. 16 de maio de 2000. É para mim? Raquel deu uma palmadinha e apanhou o ramo de margaridas. Não tive tempo de ir à floricultura, então as cortei de seu próprio jardim, confessou Harry ao mesmo tempo em que atravessava a porta. Cheira a leite de cocô. Comida tailandesa? Sim. E parabéns por seu terno novo. Nota-se tanto assim? Raquel sorriu e passou a mão pelo gola. É lã de boa qualidade. Superior. Harry não tinha ideia do que significava superior. Em um arrebato de arrogância, entrou em uma das seletas boutiques da rua Egderhaugsveien justo quando iam fechar e conseguiu que o vendedor encontrasse o único terno onde cabiam todos os seus centímetros de estatura. 7.000 coroas foi, é claro, muito mais do que ele tinha pensado gastar, mas a alternativa era efeito fantoche com seu velho terno. Então fechou os olhos, passou o cartão de crédito pela máquina e tentou esquecer o valor. Entraram na sala de jantar e viu que a mesa estava posta para 2. Oleg está dormido, falou antes que ele pudesse perguntar. E se fez silêncio. Eu não tinha pensado. Começou ela. Ah, não? Perguntou Harry com um sorriso. Nunca a vira enrubescer antes. A atraiu até si e inspirou o perfume de seu cabelo recém-lavado. Notou que tremia ligeiramente. O jantar? Sussurrou Raquel. Harry a deixou ir e ela se encaminhou à cozinha. A janela aberta dava ao jardim, onde umas mariposas brancas que não estavam no dia anterior revoluteavam como confete à luz do ocaso. Lá dentro cheirava detergente para o chão. Harry fechou os olhos. Sabia que precisaria muitos dias como aquele para que a imagem de Ivan Ju pendurado na correia do cachorro se apagasse por completo, mas notou que já começava a desaparecer. Weber e seus rapazes não haviam encontrado o Marklin, mas sim ao cachorro, Bowie, degolado e enfiado em uma bolsa de lixo que estava no congelador. E na caixa das ferramentas acharam 3 facas, todas elas com restos de sangue. Harry suspeitava que alguma delas fora utilizada em Algrindale. Raquel chamou da cozinha para que ajudasse a levar comida para a mesa. Todo o resto começava a se desfocar. Capítulo 93. Ria Homem Colveien. 17 de maio de 2000. Os acordes da banda de música iam e vinham com o vento. Harry abriu os olhos. Tudo era branco. A luz do sol que centelhava e o saudava por entre as imaculadas cortinas que se agitavam ao ritmo da brisa, as brancas paredes, o teto branco e a roupa de cama, também branca e tão refrescante sobre a pele ardente. Virou-se. No buraco do travesseiro se via ainda o formato de sua cabeça, mas a cama estava vazia. Olhou o relógio de pulso. 8:05. Raquel e Oleg estavam a caminho da praça Festningsplassen, de onde sairia o desfile infantil. Haviam marcado de se encontrar às 11, ante o edifício da Guarda Real, junto ao palácio. Fechou os olhos e rememorou uma vez mais a noite passada. Em seguida se levantou e foi ao banheiro. Lá também dominava o branco, os azulejos, o sanitário. Tomou um banho com água fria. Sem saber como, ouviu a si mesmo cantarolando uma velha canção, A Perfect Day. Raquel lhe deixará uma toalha limpa, também branca, grossa e esponjosa, com a qual se esfregou para colocar em marcha a circulação enquanto escrutava seu rosto no espelho. Agora era feliz, não? Naquele preciso momento, era feliz. Sorriu ao rosto que tinha frente a si. E o rosto lhe devolveu o sorriso. Ekman e Friesen. Sorria ao mundo. Riu com vontade, amarrou a toalha na cintura, com as plantas dos pés molhados, se encaminhou para o corredor e entrou no quarto. Demorou uns segundos para compreender que havia errado de quarto, pois também ali tudo era branco. As paredes, o teto, uma cômoda com fotografias de família e uma cama de casal ricamente decorada com uma antiga colcha de crochê. Dispunha-se a sair, e já estava junto à porta quando parou estático. Permaneceu imóvel, como se uma parte do cérebro estivesse lhe ordenando continuar e esquecer o detalhe enquanto que a outra mandava voltar e verificar se o que acabava de ver era o que ele achava. Ou, melhor, o que ele temia. Ignorava o que era o que temia e por quê. Mas sabia que, quando tudo é perfeito e não pode ser melhor, não se deve mexer em nada. Mas já era muito tarde. Naturalmente, era muito tarde. Respirou fundo, se virou e entrou de novo. Um porta-retrato dourado envolvia um instantâneo em preto e branco. A mulher da fotografia tinha o rosto delgado, os pomulos altos e salientes, dirigia o olhar, risonho e confiado, para além da câmara, para o fotógrafo. Usava uma blusa simples. Sobre a blusa pendia uma cruz de prata. Estão há quase 2000 anos representando-a em todo tipo de ícones. Mas não era essa a razão pelo que o seu rosto lhe parecerá familiar na primeira vez que vira uma fotografia dela. Não tinha a menor dúvida. Tratava-se da mesma mulher que vira no retrato do quarto de Beatrice Hoffmann.